aqui. Esse é um momento, para mim, especialmente, muito importante. Não só pela causa que a gente defende sobre os ex-moradores dos bairros de afundamento, mas também um processo que eu estou vivendo hoje no mercado profissional do IFAM, onde eu desenvolvo alguns trabalhos, né? E um deles eu estou trabalhando as fixações dos bairros de afundamento, porque isso é um registro importante, isso é a memória nossa, das pessoas que moravam lá. Somos famílias que foram retiradas. Então, nesse momento a gente fica pensando, se falar muito em casas, imóveis, né? São 15 mil imóveis, são 14 mil, né? Imóveis, mas na realidade são famílias. A gente tem que traduzir esse número em pessoas. Pessoas foram retiradas, pessoas estão ainda sofrendo. O caso continua, os bairros continuam afundando. E vocês estão aqui num momento em que a gente precisa continuar falando sobre isso. Os bairros continuam afundando. Nessa exposição estão fotos de fotógrafos maravilhosos. Arthur Celso, que queria que, à medida que eu fosse falando, viesse para cá. Arthur Celso, Dilma, Di Carvalho, né, que eu erro o nome dela, né, ela dizia Di Carvalho, né, a Débora já chegou? Já. Débora, vem para cá, Carlos Eduardo, Ana Paula. Ana Paula, chama Ana Paula. São eles os fotógrafos que cederam as suas fotos, né, deram a possibilidade de eu poder produzir essa exposição e cederam gentilmente para essa causa. Mas eu queria também chamar Jorge Vieira e Dilma de Carvalho, que são curadores dessa exposição. Quero chamar também Nelson Braga. Foi ele que fez a parte discográfica, no momento que assim, a mestranda aqui tinha pouquinho dinheiro. Aí eu digo, faça um milagre e vamos tentar fazer uma exposição. Cadê Nelson Braga? Se escondeu, né? Porque nessa hora deve ter se escondido. Nelson Braga! Ele ficou lá atrás. Vem cá, rapaz. Recebendo aí, professor. Tá certo. Então, as coisas foram se desdobrando. A gente também resolveu fazer uma espécie de chamada sobre essa exposição com dois muralistas, o Levi e a Yarapão. Não sei se eles estão aqui, se já chegaram, mas se não chegaram, o nome deles está aqui, né, em agradecimento. Na porta do IFAM extravasa essa exposição 4 murais, 5 murais. E nesses 5 murais estão as 5 famílias que eu considero: a família do Farol, a família do Pinheiro, do Compacto, do Mutante e a família de Bebedouro. Então, assim, aqui continua. Isso não é início e fim. A gente vai continuar tratando desse assunto de uma maneira que ainda tenha visibilidade, ainda possamos fazer alguma coisa e pensar principalmente numa coisa que a gente percebe que não está sendo pensada, é a cultura que se vive. A gente está hoje no dia do patrimônio cultural brasileiro. Hoje se celebra o dia do patrimônio cultural brasileiro. A gente poderia estar celebrando tudo no Brasil, mas a gente precisa lembrar que a cultura também foi nos tirada nesse momento. E dando continuidade, eu queria apresentar esse livro e queria chamar a Natália Levinho aqui também, que ela foi uma das organizadoras desse livro. Carlos foi que fez a capa, a foto dele, né, Carlos? Esse livro é um livro que é gratuito, tá lá o QR Code, todos vocês podem chegar lá e baixar e ler um pouco mais sobre o assunto. E ele também vai ser utilizado para os estudantes de geografia, dentro do curso de geografia. Então, esse trabalho sempre se desdobra, né? Se você quiser falar mais um pouco sobre o livro, fique à vontade. Eu queria agradecer, na verdade, Gardênia, por ter contribuído. Na verdade, quando o projeto a gente desenvolveu, era para ser um projeto dentro da universidade, né? E aí a gente
conversando em uma entrevista com a Gardênia soltou vários insights assim, e aí ela terminou falando, olha, eu tenho um capítulo quase pronto falando sobre o turismo que está ali guardadinho. Aí eu falei, Gardênia, então traz esse capítulo que pra gente, né, ainda não tinha ninguém tocado no ponto do desastre, como isso poderia ter afetado o turismo. A gente conhece Maceió, né? Maceió é conhecida como a cidade do turismo, a cidade das praias, a cidade, né, das lagoas, mas ainda ninguém atrelava, né? Será que tinha efeito, né? Como as pessoas visualizavam isso fora de Maceió, né? Como os turistas visualizavam, eles conheciam isso, e aí a Gardênia contribuiu a gente com esse capítulo, né? E agradeço demais, Gardênia. Os demais são capítulos que a gente vem desenvolvendo pesquisas dentro da universidade. O objetivo realmente é trazer discussão, o inicial, né, sobre o tema. A gente tem muito pouco material em formato de livro ainda publicado, mesmo após 5 anos, e esse é mais uma obra que realmente a gente resolveu deixar gratuito, porque é para todo mundo ter acesso mesmo, para todo mundo que quiser conhecer o tema, saber um pouco mais, né, ou que conhece, que foi vítima, que foi morador, se sentir retratado ali, porque a gente também ouviu várias vítimas também que estão ali sendo retratadas no livro. Então, muito obrigada, Gardênia, e obrigada também você. E eu quero chamar também aqui a Elisa. Elisa do SOS Pet Pinheiro, cadê ela? Ela estava por ali. Será que ela teve? Eu acho que ela tem o compromisso de ter que ir, né? Elisa, né, se faz presente aqui no meu pensamento, porque a Elisa faz um trabalho bacana, que é tentar cuidar dos animais, principalmente os gatos, que foram abandonados nos bairros, né, em afundamento. Então, essa exposição está aqui, as fotos estão disponíveis. Ela custa um preço simbólico de R$60, para que a gente consiga angariar recursos para cuidar um pouco mais desses animais. Então, assim, sintam-se à vontade, por favor, contribuem, a causa é importante, precisamos de vocês. O número do SOS Pet Pinheiro? Não. Já que eles não está, Tá. só apresentar o projeto para o pessoal. Desde o início do caso, a Elisa, no caso, que é a coordenadora do projeto, iniciou o trabalho com os animais do Pinheiro, primeiramente que é a região da vivia, e posteriormente nas regiões circunvizinhas. Então, assim como vários outros voluntários de várias partes da cidade que iam até as localidades deixar alimento, a Elisa teve a iniciativa aí, junto com um grupo de voluntários, para criar o SOS Pet Pinheiro. E, em nome de todos os voluntários do SOS Pet Pinheiro, gostaria de agradecer a Gardênia pela iniciativa de converter os fundos dessas fotos para essa causa, já que esses animais, eles literalmente não têm quem preste por eles, quem lute por eles, e a causa animal, ela também tem sido deixada de lado. A Braskem não tem sido efetiva com relação à questão animal nos bairros afetados. Então, a ação de ONGs e de grupos de voluntários, de protetores de animais, tem sido fundamental para a gente conseguir manter esses animais nessas regiões. Obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. A gente tem que esquecer alguém. Será que eu esqueci? Lisa, e a vai fazer que nem o outro? Ele cuidou da comunicação. Está todo mundo aqui porque esse homem fez acontecer. E a gente deu entrevista de manhã, deu entrevista de tarde, escreveu um pouco para os jornais. Então, o apoio dele sempre foi muito importante nesse processo. Então, agradeço mais uma vez. Esqueci mais alguém? Hoje não, fique à vontade. Jorge Vieira, nosso fundador de uma biscafada. Então, eu queria falar um pouco, bem breve, sobre esse processo da curadoria. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a minha ligação em particular com esse tema. No dia 5 de agosto de 2016, eu estava em Paracatu Baixo, um distrito de Mariana, exatos 9 meses depois que a barragem de fundão da mineradora Sonato havia se concluído e provocado a maior tragédia
oriental do Brasil, e acabou com o Paracatu Baixo, Bento Rodrigues, boa parte do território de Mariana, e a partir dali todo o Rio Doce até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Oficialmente são 19 mortos, extraoficialmente tem mais pelo menos uma dezena, e até hoje a Samar e o Vale não foram devidamente responsabilizadas por essa tragédia, que ainda continua sendo a maior tragédia ambiental do Brasil. Aqueles 2 dias que eu estive lá, exatos 9 meses depois do rompimento, e para mim foi simbólico, 9 meses depois, havia ali um período gestacional, não foi fácil fotografar, porque as pessoas estavam presentes naquelas ruas. Havia escovas de dente deixadas para trás, sapatos, carrinhos de bebê, muitas roupas e um tanto de objetos que visivelmente foram deixados para trás por pessoas que tiveram que correr para sobreviver. Eu imaginei como fotógrafo, e não foi fácil fotografar naqueles 2 dias, porque havia muita gente naquelas imagens, e apesar de toda a empatia com aquilo, também era meu, fazia parte de mim, imaginava que não viria algo parecido em Maceió. E depois de 40 anos de exploração, se teve com a mesma base da Vale Samar, que foi a ganância e o desrespeito às pessoas, o completo descompromisso com a questão ambiental, no dia 3 de março de 18, é isso? 5 de março de 18, um tremor aqui em Maceió, detonou o problema que estava ali sendo construído às caladas, abaixo dos nossos pés, e sob muitos sonhos desses bairros aqui em Maceió, que ainda permanecem a fundo. Por conta dessa breve experiência lá em Mariana, o SOS Pinheiro, que está ali representado pelo Geral, me fez o convite para iniciar uma documentação fotográfica nesses bairros. Começamos, acredito que em outubro de 2018, com a participação do Arthur Celso, parceiro de várias outras frentes, e também do João Tacnetti, fotógrafo. E esse período que nós fotografamos, de lá para cá, outros grupos passaram a também documentar, como cultura, que boa parte dos fotógrafos que estão aqui fazem parte, e esses que hoje estão expondo aqui também, isso tudo resulta desse embate que nós temos vivido todos esses dias, eu dizia ali para o Geraldo antes, e todas essas ações, como a sirene que toca todos os dias, às 3 horas da tarde, lá em Mariana, para não deixar esquecer o problema, aqui em Maceió, sempre nós temos que estar fazendo algo que se contraponha à propaganda enganosa, midiática que passa todos os dias na nossa TV. Nós estamos prestes a declarar a Braskem como uma benfeitora de Maceió, de tantas benesses que ela tem trazido para Maceió, inclusive semáforos inteligentes, semáforos inteligentes para Fernando. Então, se nós não fizermos, ainda que pontualmente, algum barulho como esse que está sendo feito a partir de hoje aqui, parece que a gente aceita como normal essa ocorrência geológica, esse acidente geológico, que na verdade tem outro nome, a gente sabe qual é, né? Quando se explora
sugando a água que nos pertence do nosso subsolo freático, durante mais de 40 anos, as riquezas de nosso subsolo, sabendo o que poderia acontecer. E ainda que aconteça essa tragédia, tira o seu corpo fora, a gente sabe bem que não é. E infelizmente ainda não foi declarado. Então, isso que nós vemos aqui, ainda que sejam pichações, para mim, participei do filme de Carvalho da curadoria, eu me reporto ao que eu vi em Mariana. Para mim não são só pichações, são pessoas. Todo escrito desse, para mim, é uma pessoa. Por isso, eu acho que a gente deve olhar para essas fotos com respeito, como a gente se olhasse, como se a gente olhasse para uma pessoa. E, infelizmente, hoje não tem a oportunidade que nós temos aqui de falar, mas elas gostariam de falar. Não aquelas que se suicidaram, não aquelas que tiveram AVC por conta disso, não aquelas que estão com problemas psiquiátricos, psicológicos, porque essas talvez as falas já estejam comprometidas ou não existam mais. Mas elas gostariam desse espaço para falar que não foram paredes que deixaram para trás, não foram portas, janelas, muros, não foi isso que elas deixaram para trás. Elas deixaram, e vocês vão ver nas fotos, sonhos. Esses sonhos, eles estão desde a casa melhor do primeiro, aquela casa do Mutange em que a gente entrava e via em cada cômodo uma cerâmica diferente, que foi adquirida em retalhos, aos poucos, em promoções, e que representavam muito bem o sacrifício que era para elas construir aquele sonho, não aquela casa. E a única foto que não tem uma pichação, que é esse painel aqui, ambienta todos esses sonhos. E é simbolicamente de onde tudo isso saiu. Alguns podem ver, que eu vejo particularmente, um cenário de cemitério. Veja a semelhança do cemitério. Outros podem ver um cenário de guerra. Veja como é um cenário de guerra. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se silenciar, a gente vai ouvir aqui nessas paredes muitos choros, né? Muitos lamentos, muitas saudades, muitos sonhos. E, em função disso, é que tem essa exposição aqui hoje. A princípio, a Gardênia catalogou essas fotografias de forma temática: pertencimento, fé, religião, enfim, sonho, revolta. E a partir daí, eu e Vilma, a gente fez essa montagem de modo que cada tela fizesse com que as duas imagens dialogassem. Então há um diálogo entre elas. Então, quando virem, tentem elaborar esse diálogo, que elas ganhem um sentido maior do que a própria imagem. Eu agradeço pela curadoria. Está se empenhando em escrever o trabalho de mestrado, que é uma conquista dela, um sonho dela, mas é também um presente para quem vem depois ter onde estudar, como foi dito. A gente não tem quase nada escrito. A universidade tem se proposto a estudar, que a gente sabe que precisa disso para a história, mas principalmente, quando o Jorge fala como ler as fotografias, eu na curadoria estava vendo, além das minhas fotos, ex-moradora do Pinheiro, que há 28 anos eu saí do Pinheiro por escolha, porque saí da casa dos pais para ir morar na minha casa, mas o Pinheiro não saiu de mim. A casa do meu pai foi selada em dezembro do ano passado. A da minha avó, que tem 98 anos e que teve que sair de lá, foi selada o ano passado. Então, o Pinheiro nunca saiu de mim, né? E além do Pinheiro nunca ter saído de mim, a gente olha e cada casa dessa a gente conhece. O Bruno é meu primo, é a casa da família Nascimento, que é a minha família. É a igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde
E aí é como a gente está dizendo, isso não é só uma construção que ficou para trás. São memórias, são lembranças, são patrimônios construídos ao longo de uma vida inteira dessas pessoas. E aí por isso também a importância de elas serem vendidas e doadas para a causa animal, porque o animal também é um patrimônio nosso, de afeto, né, de curar depressão, de alegrar a nossa vida. E quando alguém tem que deixar para trás, leva mais essa dor também. Então, agradecer a Gardênia pela oportunidade de convidar para fazer essa parceria nesse trabalho, a Universidade Luiz Cabandeiro. E isso não é para a gente lembrar, isso tudo aqui é para a gente não deixar ser esquecido. Lembrar uma coisa e não esquecer é outra. Então, para a gente não deixar ser esquecido. Algo assim, a pessoa foi lá e fez. Eu sempre vi sentimento demais, principalmente porque eu sou uma ex, né? Eu morei também em um desses bairros. Então, eu não acreditei que eu iria sair do bairro. Aí, quando saiu o mapa e saiu o nome do bebedouro, eu falei, poxa, isso é especulação. Não acreditei. Mas no dia que eu saí de casa e eu vi que o tanque estava vazio, eu disse, poxa, será que isso é verdade mesmo? Aí eu fui lá, porque eu morava bem próximo. Aí eu fui, andei, e vi assim, mutante vive revolta. Foi a minha primeira imagem. Eu disse, mas isso daqui não pode ficar assim. Isso era lá do alto, eu tive que subir. Então, eu sempre tive vontade realmente de ou fazer um foto aqui, ou fazer alguma coisa só com essas frases. E era muito obrigada. E outra frase também que me emocionou demais foi na Rua C, a casa da Dona Maria. Poxa, como eu queria conhecer a Dona Maria. Ela era especial nessa rua, principalmente. Porque a pessoa fez questão de deixar lá. Isso é um registro. Eu não sei se ela viu. Eu não sei se a Dona Maria viu isso aí. Mas a pessoa gostava tanto do flau ou do sorriso, que ela disse, não, eu tenho que deixar isso aqui. Quando eu comecei, chegou uma pessoa e falou assim, mas nas suas fotos não tem jeito. Eu preciso. Essas frases têm ali todo o sentimento de um ser humano. Foram pessoas que moravam ali. Nós não tivemos a oportunidade de falar com a empresa, com representantes da empresa. Então, isso foi a única coisa que nos restou deixar registrado ou o nosso ódio, ou a nossa tristeza, ou a nossa saudade, porque muitas frases têm isso, tem saudades. Esse é o sentimento que traz. Saudades. Eu tenho saudade do meu bairro, da praça, da minha igreja, do Bom Conselho. E eu ficava na porta só olhando as pessoas passarem, principalmente no final do ano, Natal. Era muita gente. Então, e hoje quando eu passo por lá nos postos, quando eu vejo a minha casa tampada, quando eu saí, eu ainda ia lá. Mas um certo domingo que eu resolvi ir lá, quando eu cheguei estava tudo tampado. Meu Deus, mas deu uma tristeza, a cabeça começou logo a doer.
Aí eu cheguei em casa e falei, a minha mãe está sofrendo até hoje. Isso já tem 2 anos e meio. E a mãe não quer mais viver, queridos. Sofreu um AVC. Assim, um AVC pequeno, mas ela não quer viver mais. A casa era dela. Foi um bairro que ela escolheu para ela viver até ela morrer. E ela precisou sair. Né? Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. E vamos subir, quem sabe, pegar uma que é para ajudar o SOS.